Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Então já vai dando um like aí no programa, se inscrevendo no canal se não está inscrito e deixando o seu comentário ao final. Montese é um município da região da Emília-Romanha, na Itália, fazendo parte da província de Módena e tem uma população de pouco mais de 5.000 habitantes, estendendo-se por uma área de 80 quilômetros quadrados. O município ocupa uma vasta área de colinas, características nessa região perto de Módena e Bolonha. Possui numerosos rios, uma rica vegetação e antigos povoados medievais. Esta pequena cidade foi palco da Batalha de Montese, travada ao final da Segunda Guerra Mundial, entre os dias 14 e 17 de abril de 1945, lutas estas que faziam parte da ofensiva final aliada na campanha da Itália. As forças combatentes eram, de um lado, soldados de infantaria da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com reforços norte-americanos, e de outro lado, tropas alemãs nazistas de infantaria e artilharia, alojados em casamatas e trincheiras, além de casas na própria cidade. Os alemães chegaram em Montese ao término do verão de 1944, procedentes do fronte na Toscana, onde a primeira linha gótica tinha sido quebrada pelos ataques do 5º Exército americano, na passagem do Gioco e na região de Futa. Em novembro, este setor, entre a região de Bolonha e de Módena, testemunhou a chegada dos soldados brasileiros da FEB, e em janeiro de 1945 chegaram os soldados da 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos. E aí, os planos para a ofensiva final contra a linha gótica começaram a serem traçados. Os ataques contra as defesas alemãs em 18 e 19 de fevereiro, nos cumes do Monte Belvedere, tiveram êxito. E em poucos dias, os norte-americanos liberaram a cidade de Iola e os pracinhas brasileiros se posicionaram em frente das defesas na cidade de Montese. Após ter consolidado as posições, em 14 de abril o 5º Exército lançou-se na projeção final em direção a Bolonha e da planície do rio Pó. A FEB conduziu o ataque contra Montese, que foi tomada após um intenso bombardeio e combates casa a casa. Nos dias seguintes, a artilharia alemã ainda bombardeou sem parar a cidade, e após outros combates sangrentos, os brasileiros conquistaram o Monte Buffone e obrigaram os alemães a recuarem. Após esses combates, Montese ficou praticamente arrasada. Das 1.121 casas do município, nada menos que 833 foram destruídas. A luta também levou a vida de 189 civis da pequena cidade. As tropas brasileiras desempenharam uma campanha bem-sucedida, mas com um custo alto, cerca de 430 baixas em suas fileiras, 34 mortos, e o restante feridos ou aprisionados e até desaparecidos. No lado alemão, a estimativa feita à época chegou a 500 baixas, entre mortos e aprisionados. Montese era considerada uma região de difícil acesso às tropas aliadas devido às fortificações construídas durante o período em que durou a linha gótica. A tomada de Montese repercutiu favoravelmente nos altos escalões e mereceu elogios do comando americano à 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira. Somadas às vitórias obtidas pelos aliados em outras partes da linha gótica, esta vitória contribuiu decisivamente para o desmantelamento das linhas de defesa alemãs no setor de campanha do 5º Exército e, em consequência disto, também do resto da Itália. Ainda hoje é possível encontrar ruínas de posições militares alemãs na região. Na cidade de Montese encontra-se o Museu Histórico
que conta a história de como se deu a libertação da cidade em relação à ocupação nazista por ação do exército brasileiro. Os cidadãos do município, em agradecimento às tropas vencedoras, homenageiam os soldados brasileiros, batizando uma praça com o nome de Piazza Brasile. E, além disso, o hino da Força Expedicionária é aprendido e cantado pelas crianças da região até hoje, em cerimônias que acontecem por ocasião do mês de abril, onde se comemora a libertação de Montese pelos brasileiros. Uma honra e uma justa homenagem aos integrantes da Força Expedicionária Brasileira e motivo de muito orgulho para todos nós. Em nosso roteiro pela Itália, a gente sempre leva um grupo de brasileiros para conhecer os palcos da Segunda Guerra Mundial. Na bota italiana, Montese é um dos pontos mais importantes que visitamos. Ali temos oportunidade de ver em loco os locais que ficaram na história do Brasil. As ruas onde os brasileiros lutaram mantêm o mesmo traçado e até os mesmos prédios. Então você consegue visualizar os locais onde as lutas ocorreram. E mais do que isso, até fazer uma foto antes e depois. Você já reconheceu pela foto, aqui é Montese. Na praça principal, o chafariz é exatamente o mesmo em que os soldados brasileiros e os soldados alemães que ocuparam a cidade bebiam água pura vinda do solo de Montese. As marcas das balas são testemunhas da luta violenta que aconteceu naquele local. Ao redor de Montese também existem muitas marcas da presença brasileira. Na pequena Sassuolari, próxima a Montese, localizamos o local onde temos a oportunidade de caminhar pela mesma estrada em que uma patrulha brasileira ficou imortalizada em uma foto realizada naqueles dias. Essa foto é uma das mais icônicas e o local passou a ser importante em nossa história. A glória do meu Brasil. Quem estuda a história do Brasil aqui na Itália deve conhecer aquela cena em particular, aquele espaço, aquele pedaço de rua ali beirando aquela casa. É a cena de uma fotografia muito famosa dos brasileiros subindo aqui as colinas de Montese. Vamos ver ali de perto como que é o local, que está com a mesma casa construída até hoje. Olha que incrível. Exatamente a mesma casa. E vocês vão ver de perto aqui. A foto foi tirada dessa escada, dessa escadaria. O fotógrafo estava aqui. E a casa e a rua estão do mesmo jeito, só a rua que foi pavimentada. Observe bem, comparando a foto com o local. E de quebra ainda tem essa vista deslumbrante.
esse é um dos cenários que você vai poder ver em loco, ver aqui em nosso próximo tour aqui pela Itália. Muita história e muito prazer em visitar esse local e ver essas vistas e esses locais. Garanto o seu lugar, o grupo é bem pequeno, não dá para vir com um grupo grande, o máximo que a gente consegue é uma van para dirigir nessas ruas e estradas apertadas aqui da região de Bolonha, de Modena, na Emília-Romana. Ali próximo também está um monumento em homenagem ao aspirante Mega, mais um herói brasileiro que deixou a sua vida na região de Montese. Em outro local no município de Montese, no distrito de Mazerno, está a localidade de Riva de Biscia, aonde tombou o sargento Max Wolff Filho. A visita a esse local também faz parte do nosso roteiro. E aqui no canal do YouTube você encontra um programa específico sobre Max Wolff. Mas aqui é um lugar especial, não é? Conta pra gente o que aconteceu nesse local aqui conhecido como Mazerno. É Riva de Biscia. Riva de Biscia. É Mazerno. Aqui foi morto o grande herói da FEB. Sim. O sargento Max Wolff Filho. Aqui caiu o Max Wolff. Aqui ele caiu, tombou aqui em defesa da liberdade de todos. Em que posição, Marcos? Foi mais ou menos aqui naquelas placas ali, aquelas placas solares ali, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Sim. Pode apontar. Sim, foi mais ou menos ali naquelas placas. Sim. Aqui era uma posição, então, onde estamos era uma posição alemã. Sim, tinha as posições alemãs aqui, ele fazia a patrulha dele, como ele era o rei das patrulhas, né? Sim. Infelizmente ele veio a... Quando ele subiu a encosta, deu de frente com a posição alemã. Ele foi metralhado ali e morreu ali mesmo. Sim. E agora hoje tem um monumento aqui. Hoje temos um monumento aqui. Vamos ver o monumento aqui. Alguns quilômetros próximos de Montese, você encontra também Gadio Montano, onde está o Monte Castelo, que também visitamos. Solo verde e amarelo, aqui na Itália. Nós estamos em Gadio Montano. Bem atrás de mim está o Monte Castelo. Foi aqui que os brasileiros tiveram a sua maior glória. E é aqui que nós vamos prestar homenagem a essa gloriosa conquista da Força Expedicionária Brasileira aqui na Itália. Em Abetaia, na região ao sopé do Monte Castelo, ocorreu uma luta renhida onde 17 brasileiros foram encontrados após os combates em seus postos de luta com armas e granadas na mão. E ali está até hoje uma homenagem aos 17 de Abetaia. Enfim, visitar Montese é caminhar pela história e pela honra dos soldados brasileiros que deram a sua vida na luta contra o nazifascismo. Lembre-se, você pode fazer parte do nosso grupo já para o ano que vem. Entre em contato e garanta o seu lugar em nosso roteiro da Itália. Uma viagem inesquecível. Montese hoje é uma pequena e agradável cidade em meio à belíssima paisagem da região e que recebe muito bem a todos os brasileiros. Os italianos daquela cidade têm muito orgulho da relação com o Brasil. Espero que tenham gostado do programa. Não se esqueça de dar o like, deixar seu comentário dizendo o que achou e também se inscrever no canal se não está inscrito. Eu volto logo contando mais histórias de guerra para vocês. Até mais.